Ele a acusou de roubo e a expulsou. 4 anos depois, ele viu 2 meninas com seus olhos ao lado dela. A cidade, fora do escritório de Vasco Câmara, fervilhava de luz e ambição. Mas dentro da torre de vidro, que abrigava o seu império farmacêutico global em Lisboa, tudo parecia cortante, frio e controlado. Ele estava junto à enorme janela do seu escritório, olhando para o horizonte que há muito deixara de o impressionar. Cabelo escuro perfeitamente penteado, olhos azuis ilegíveis, o seu fato tailleur agarrava-se à sua silhueta como uma armadura. Vasco tinha 36 anos, um multimilionário que se fizera a si próprio, reverenciado nos círculos de negócios e temido pelos concorrentes. Para ele, a emoção era ineficiente, confiança era um luxo e erros imperdoáveis. O e-mail chegou pouco antes das 19 horas, assinalado como urgente pelo seu chefe de auditoria interna. Discrepâncias em relatórios financeiros, transações sinalizadas, dezenas de milhares de euros movidos silenciosamente ao longo de vários meses. Uma investigação preliminar tinha reduzido a suspeita a alguém do seu círculo pessoal. Quando ele clicou no anexo final e viu o nome Leonor Mendes destacado a vermelho, algo dentro dele estremeceu. O seu maxilar apertou-se e, sem parar para considerar alternativas, pegou no telemóvel e ligou para ela. Leonor chegou à penthouse naquela noite para encontrar a porta já aberta. Entrou cautelosamente, os saltos a tilintar suavemente no chão de mármore, sentindo a tensão antes de o ver. Ele estava na sala de estar, o nome dela já frio na sua boca. Eu confiei em ti, disse ele sem a cumprimentar, e tu andaste a roubar-me. Ela parou, o cabelo escuro puxado para trás, os olhos a arregalarem-se em descrença. De que é que estás a falar? Não te faças de inocente, retorquiu ele. Os registros de contabilidade mostram fundos em falta, transferências rastreadas às tuas credenciais de acesso. Ela deu um passo em frente, as mãos ligeiramente levantadas, como quem se aproxima de um animal selvagem. Vasco, não sei o que encontraram, mas eu não tirei nada. Eu nunca faria isso. Não faças isso, interrompeu ele. Tu não és uma pessoa qualquer. Tu viveste aqui, tiveste acesso à minha vida e usaste-o. A voz dela falhou, a respiração superficial. Tu achas que eu te trairia assim? Eu acho que a evidência fala por si. Ela olhou para ele atordoada. Por um momento algo cintilou atrás dos seus olhos, não raiva, não pânico, apenas uma devastação silenciosa. Pensei que me conhecesses melhor do que isso, sussurrou ela. Claramente não, respondeu ele. O silêncio que se seguiu foi insuportável, como os segundos antes de uma tempestade. Ela não chorou, ela não implorou. Simplesmente virou-se e foi para o quarto, juntou as suas coisas numa pequena mala de viagem e voltou sem dizer uma palavra. Quando ela passou por ele, ele não se moveu, não lhe pediu para ficar, nem sequer olhou para ela. À porta, ela parou. Um dia vais perceber o que perdeste. Depois ela saiu. O trinco fechou-se atrás dela, final, e a ecoar. Vasco permaneceu imóvel, os punhos cerrados ao lado do corpo. Não falou com mais ninguém naquela noite. Não releu os relatórios, nem pediu esclarecimentos. Disse a si mesmo que tinha feito a coisa certa, cortado a podridão antes que se espalhasse. Mas algo não estava certo, não era culpa. Algo mais frio, mais pesado, algo como silêncio. O que ele não sabia era que Leonor não tinha saído apenas com uma mala naquela noite. Ela tinha saído a carregar 2 vidas dentro dela, ainda pequenas e silenciosas, a crescerem sob o seu coração. E na altura em que ele questionasse o que realmente tinha acontecido, já seria tarde demais para impedir que a história se desenrolasse.
4 anos tinham passado, mas Vasco nunca se permitiu revisitar aquela noite. Ele enterrou-a da mesma forma que enterrava tudo o que o fazia sentir-se incerto, sob conquistas, resultados trimestrais e projetos intermináveis. O nome Leonor nunca lhe saiu dos lábios, nem em público nem em privado. Para o mundo ela tinha desaparecido e Vasco tinha seguido em frente. Mas algo no silêncio que ela deixara para trás nunca o tinha deixado de seguir, não completamente. Persistia nos espaços que ela costumava preencher, no lado intocado da cama, na música que ela tocava de manhã, na forma como ele já não deixava ninguém se aproximar. Agora, no início da primavera de 2025, Vasco estava no Porto para uma gala corporativa, representando a expansão da sua empresa na pesquisa em biotecnologia. Era o tipo de evento que ele tinha participado 100 vezes, conversas secas, vinho caro, elogios previsíveis de pessoas que precisavam da sua assinatura. Após 3 horas de sorrisos educados e discursos ensaiados, ele saiu mais cedo e caminhou sozinho em direção ao passeio, telemóvel na mão, pronto para chamar o seu motorista. Foi então que a viu. Leonor estava debaixo do brilho de um candeeiro de rua a poucos metros de distância, a tentar tirar um brinquedo da sua mala, enquanto 2 meninas pequenas se agarravam a ela. A princípio, Vasco parou, pensando que a semelhança lhe estava a pregar partidas, mas não era um erro. Era ela, a sua postura, o formato do seu rosto, a ternura na forma como se ajoelhava para fechar o fecho do casaco de uma das meninas. Era inegavelmente ela. E as crianças? Tinham cerca de 3 anos, talvez um pouco mais, idênticas, pequenas, a rir, agarradas a peluches. Ambas tinham caracóis loiros suaves e grandes olhos azuis. Os olhos dele. Ele não se mexeu, não conseguia. O mundo à sua volta esmoreceu enquanto ele olhava, a sua respiração presa em algum lugar entre os pulmões e a garganta. Uma das meninas olhou para cima e cruzou os olhos com ele por um segundo fugaz. Ela piscou lentamente, curiosa, depois voltou para a mãe sem dizer uma palavra. Leonor endireitou-se e seguiu o olhar da filha. Os seus olhos encontraram-se. Ela não ofegou, não tropeçou. Ela apenas olhou para ele com uma expressão calma e legível, como se tivesse preparado para este momento e já tivesse acabado com ele. Vasco abriu a boca, mas não saiu nenhuma palavra. Antes que ele pudesse encontrar algo para dizer, Leonor conduziu suavemente as meninas para um táxi próximo. Ela não se apressou. Ela não olhou para trás. A porta do carro fechou-se com um baque suave e um momento depois, o táxi afastou-se na noite, 2 rostos minúsculos pressionados contra o vidro, a ver a cidade esbater-se à sua volta. Vasco permaneceu congelado, completamente imóvel, enquanto as pessoas passavam por ele, no passeio, ignorando que o seu mundo tinha acabado de mudar. Ele não tinha certeza de quanto tempo ali ficou antes que o seu motorista se aproximasse e perguntasse se ele estava pronto para ir embora. Ele acenou lentamente, os olhos ainda fixos na rua onde o táxi tinha desaparecido. Algo dentro dele, algo que ele enterrou há 4 anos, acabava de romper a superfície. E ele soube, sem precisar que ninguém o confirmasse, que acabara de ver as suas filhas pela primeira vez. Vasco não conseguiu dormir naquela noite. Andou pelo seu suíte de hotel, repetindo a cena vezes e vezes na sua mente. Leonor debaixo do candeeiro de rua, as gêmeas ao seu lado, o momento fugaz em que os seus olhos se encontraram e o olhar no rosto dela. Não choque, não arrependimento, não raiva, apenas distância calma. Ele ainda conseguia ver a forma como a menina o tinha olhado,
a ligeira e curiosa inclinação da sua cabeça, como se estivesse a olhar para um espelho que não fazia sentido. Ele não precisava de provas. As meninas eram dele. Ele sabia-o de uma forma que contornava a lógica e ia diretamente para a parte dele que tinha sido deixada vazia durante 4 anos. Pela manhã, ele tinha tomado a decisão. Ele não a contactou diretamente. Sabia que ela não responderia, não depois do que tinha acontecido. Em vez disso, contratou alguém. Discreto. Um investigador privado com quem já tinha trabalhado antes. Ele não queria vigilância ou pressão, apenas um endereço, algo simples, algo humano. Em 3 dias, ele conseguiu-o. Uma vivenda modesta numa zona tranquila de Cascais. Nada de extravagante. Não era o tipo de lugar onde ele alguma vez imaginou que Leonor acabaria, mas talvez fosse esse o objetivo. Ela tinha reconstruído, sem ele. Ele foi numa terça-feira à tarde, não disse a ninguém no escritório. Nem sequer disse ao seu motorista. Ele pegou num carro alugado, estacionou na rua e sentou-se por quase 20 minutos a olhar para o pequeno jardim à frente, observando os brinquedos espalhados pelo relvado, desenhos de giz no passeio, um triciclo virado de lado, um pequeno par de sapatos perto dos degraus. Era uma vida plena e bonita da qual ele não fazia parte. Finalmente ele saiu e caminhou até à porta. Quando ela atendeu, não parecia surpreendida, parecia cansada, como se soubesse que este momento viria e se tivesse preparado para ele. Vasco, disse ela simplesmente. Preciso de falar contigo, respondeu ele. A sua voz estava calma, mas por dentro tudo tremia. Leonor não o convidou a entrar. Saiu e fechou a porta suavemente atrás de si, o som das gargalhadas das crianças abafado ao fundo. Não devias estar aqui, disse ela. Eu vi-te no restaurante. As meninas, elas são minhas filhas, disse ela, o seu tom firme. São minhas também, disse ele, e ela não o corrigiu. Por um momento, ela estudou-o. Ele parecia cansado, mas não da mesma forma que parecia quando estavam juntos. Esta era uma fadiga diferente, como se ele tivesse andado pela vida em piloto automático e só agora se tivesse apercebido disso. Por que agora? Perguntou ela. Porque eu não sabia, disse ele. Se eu soubesse... Tu não querias saber, interrompeu ela. Foste tão rápido a acreditar que eu era uma ladra. Nem sequer me deixaste falar. Cometi um erro. Destruíste tudo o que tínhamos. Eu estava grávida quando me expulsaste, Vasco. Estava a carregar os teus filhos e tu nem sequer olhaste para trás. As palavras atingiram-no como água fria. Ele sentiu no peito um peso tão profundo que era difícil respirar. Não estou aqui para justificar o que fiz, disse ele após uma longa pausa. Só quero endireitar as coisas, de alguma forma. E como é que isso se parece para ti? Dinheiro, advogados, um comunicado de imprensa? Não. Quero ser o pai delas. Leonor olhou para baixo, respirou fundo, depois encontrou os olhos dele. Elas não te conhecem, nunca sequer ouviram o teu nome. Não podes simplesmente entrar e reivindicar um título que nunca ganhaste. Então deixa-me ganhá-lo, disse ele, a sua voz baixa, quase um sussurro. Deixa-me começar. Ela não respondeu de imediato. A porta atrás dela rangeu ligeiramente e uma das meninas espreitou. Leonor virou-se e gentilmente conduziu-a de volta para dentro. Quando se virou para Vasco, o seu rosto tinha suavizado ligeiramente. Não estou a prometer nada, mas se realmente queres fazer isto, começas com elas, não comigo. Eu entendo. E Vasco, acrescentou ela, a sua voz subitamente mais nítida, não faças isto pela metade. Se entrares, ficas. Ele acenou lentamente,
a total gravidade do que ela queria dizer a instalar-se nos seus ossos. Isto não era um gesto, não era algo para resolver com um cheque ou um pedido de desculpas. Se ele queria estar nas vidas delas, tinha de ganhá-lo com tempo, com presença, com paciência. Ela recuou em direção à porta. Volta no sábado. Estaremos no parque infantil a 2 quarteirões. 10 horas. Antes que ele pudesse responder, ela escorregou para dentro, a porta fechando-se atrás dela. Vasco ali ficou por muito tempo, imóvel, a olhar para o local onde ela tinha estado. Pela primeira vez em 4 anos, ele sentiu algo que lhe era estranho: humildade. E por baixo disso, um cintilar de esperança. O parque infantil era pequeno, aninhado entre 2 edifícios de apartamentos com uma cerca de madeira desbotada e o cheiro à primavera no ar. Vasco chegou 10 minutos mais cedo, vestido com jeans e uma camisola que não usava há anos, sem ter certeza se estava demasiado formal ou pouco. Ele ficou desajeitadamente perto de um banco, as mãos nos bolsos, a examinar a área como alguém que tinha ido parar a um lugar destinado a outra pessoa. As crianças corriam em círculos, as suas gargalhadas brilhantes e livres, os pais a conversarem por perto enquanto bebiam café de copos de papel. Vasco sentia-se um intruso, um homem fora do lugar entre carrinhos de bebé e giz de passeio. Exatamente às 10 horas ele viu-as. Leonor aproximou-se com um passo lento e uniforme, uma mão a segurar gentilmente cada uma das meninas. Estavam vestidas com casacos pastel a condizer, os seus caracóis loiros a saltar a cada passo, pequenos tênis a acenderem-se enquanto andavam. Olharam em redor, com os olhos arregalados, a absorver o parque infantil como se fosse um mundo novo. Quando chegaram ao portão, Leonor ajoelhou-se e sussurrou algo para elas. Ambas as meninas acenaram, depois largaram cautelosamente as mãos dela e caminharam até a caixa de areia. Ela juntou-se a Vasco no banco, mantendo um pouco de espaço entre eles. Não falou a princípio, nem ele. Ficaram ali sentados, ambos a observar as 2 meninas a cavar e a construir com pás de plástico, a trabalhar lado a lado em silêncio, como os gêmeos costumam fazer, como se partilhassem uma linguagem privada que mais ninguém conseguia entender totalmente. Elas não sabem quem tu és ainda, disse Leonor por fim. A sua voz era baixa, quase abafada pelos sons da brincadeira à sua volta. Para elas, és apenas um homem da rua. Um estranho. Eu entendo, disse Vasco, os olhos ainda nas meninas. Não estou à espera de nada. Mas tem de ser paciente. Elas são espertas, observadoras, mas não confiam facilmente. Ele acenou. Elas são tuas. Leonor olhou-o de lado. Elas são nossas. Tu é que não quiseste saber disso antes. Eu estava errado, disse ele simplesmente. E lamento. Não posso desfazer isso, mas quero mostrar-lhes algo diferente agora. Mostrar-te. O silêncio instalou-se novamente entre eles, mas não se sentiu tão pesado como antes. Uma das meninas, Céu, Leonor tinha dito numa mensagem de texto, andou mais perto a olhar para Vasco à distância. Ele agachou-se ao nível dela, careful para não se aproximar demasiado, e sorriu. Olá, disse ele gentilmente. Ela não respondeu. Apenas olhou para ele com um olhar de séria concentração, como se estivesse a medir o formato do seu rosto, a cor dos seus olhos, a forma como a sua voz soava. Queres ajuda com o teu castelo de areia? Perguntou ele, apontando para o monte meio construído dela. Ela acenou lentamente, depois virou-se e voltou sem dizer uma palavra, olhando por cima do ombro uma vez para se certificar de que ele a seguia. Durante a hora seguinte, Vasco sentou-se na areia a construir castelos tortos,
a cavar túneis e a fingir-se espantado sempre que elas enterravam um brinquedo e o descobriam novamente. As meninas não disseram muito, mas não se afastaram. Entregaram-lhe paz, riram quando ele fez ruídos de animais, apontaram para os pássaros e exigiram que ele adivinhasse os seus nomes. Não era conexão, ainda não, mas era algo perto do começo. Leonor observava do banco, os braços cruzados frouxamente, o rosto ilegível. Mas de vez em quando ela sorria. Não porque quisesse, mas porque não conseguia evitar. Quando chegou a hora de ir, as meninas abraçaram-se para se despedir, como sempre faziam. Ao afastarem-se, Graça virou-se e acenou para Vasco. Não foi um grande aceno, apenas um pequeno e hesitante, como quem diz, passaste no primeiro teste. Leonor não falou enquanto as apertava no carro. Não precisava. A forma como ela olhou para ele ao entrar no lugar do motorista disse mais do que as palavras teriam dito. Não estás perdoado ainda não? Mas talvez também já não sejas um estranho. Vasco ficou no parque de estacionamento muito depois de o carro ter arrancado, a ver o sol filtrar-se pelas árvores e a sentir pela primeira vez em anos que algo nele estava a despertar. Não culpa, não arrependimento, algo melhor, algo que ele não sentia desde antes de a perder. Talvez fosse esperança, talvez fosse amor, ou talvez fosse o começo de ser o tipo de homem para quem as suas filhas poderiam um dia correr em vez de fugir. Nas semanas seguintes, Vasco começou a aparecer regularmente, no parque infantil, na biblioteca onde Leonor costumava levar as meninas para a hora da história, e por vezes apenas fora de casa delas, quando convidado, sentado nos degraus da varanda, com um saco de livros de colorir ou pequenos puzzles que ele próprio tinha escolhido. Ele nunca chegava sem avisar. Ele nunca ficava tempo demais. Ele deixava as meninas liderar e Leonor observava-o de perto, não como um teste, mas porque ela não sabia bem como parar de o observar. Para alguém que outrora se fechava tão facilmente, Vasco estava a tornar-se gentil, intencional, presente. A princípio, as meninas trataram-no como um novo vizinho. Fizeram perguntas cautelosas, muitas vezes através de Leonor. Estavam curiosas sobre o seu carro, se ele gostava de sapos ou morangos, se ele conseguia atar os seus próprios sapatos. Mas à medida que as visitas se tornavam mais longas e mais consistentes, o tom mudou. Vasco começou a tornar-se uma figura fixa, ainda não um pai, mas algo mais do que um visitante. Elas riam mais alto quando ele chegava, corriam para lhe mostrar os seus desenhos, subiam para o seu colo sem pedir e contavam-lhe histórias sem nexo que não faziam sentido, mas que iluminavam o rosto dele como o nascer do sol. Então veio a conversa sobre os direitos legais. Vasco não a mencionou. Leonor o fez. Estavam sentados na varanda das traseiras enquanto as meninas dormiam dentro de casa, o monitor de bebê entre eles a zumbir suavemente. Um vento suave da primavera movia as cortinas atrás da porta de rede. Tu precisas de estar nas certidões de nascimento delas, disse ela claramente. Ele piscou surpreso. Não esperava que dissesses isso. Não estou a fazer por ti, disse ela. Estou a fazer porque elas vão começar a fazer perguntas em breve. Perguntas a sério. Sobre onde estiveste, por que não estavas lá, quem elas são. E quando o fizerem, quero que a resposta seja honesta. Ele engoliu em seco. Quero estar lá para tudo isso, não apenas para as partes fáceis. Ela acenou. Então prova-o, não apenas em tribunal, todos os dias. Eles apresentaram a papelada juntos. Foi clínico, processual, assinaturas, verificações de identidade,
Uma audiência com um juiz de família que folheou os documentos e estudou-os a ambos, como se mal estivessem a aguentar-se. Mas quando o juiz levantou o olhar e perguntou se algum deles tinha algo a acrescentar, Leonor falou primeiro. Não estou aqui porque confio facilmente, disse ela. Estou aqui porque vi no que ele está a tornar-se. E quero que as minhas filhas cresçam a conhecer a versão do pai delas que está aqui agora, não a que foi embora. O juiz acenou lentamente. E o senhor, senhor Câmara? Vasco limpou a garganta. Eu estava errado. Agi sem pensar, sem ouvir, e perdi anos que nunca poderei recuperar. Mas estou aqui agora, e estarei aqui amanhã, e todos os dias depois disso, porque elas são minhas, e quero ganhar o direito de ser delas. O juiz concedeu-lhe os direitos parentais naquele dia. Não veio com fanfarra ou aplausos. Mas Vasco saiu do tribunal com o tipo de respiração silenciosa e tremida que se tem quando o nosso coração finalmente começa a funcionar novamente. Naquela noite, Leonor deixou aninhar as meninas na cama. Ele leu-lhes uma história sobre um urso que não conseguia hibernar e acabou por descobrir a primavera. As meninas enrolaram-se de cada lado dele, olhos meio fechados, os seus pequenos dedos enrolados no seu polegar. Quando a história terminou, Graça perguntou se ele voltaria amanhã. Eu voltarei, disse ele suavemente. Todos os amanhãs. Leonor estava à porta a observar. Ela não disse uma palavra, mas quando ele se virou para sair, ela estendeu a mão sem pensar e roçou a sua mão levemente no braço dele. Não era perdão, ainda não, mas foi a primeira vez que ela lhe tocou em 4 anos, e isso significava algo, algo que nenhum dos dois conseguia explicar, mas que ambos sentiam. Algo real, algo frágil, algo a começar. A chuva caía num ritmo constante naquela tarde, tamborilando contra as janelas do escritório de Vasco, enquanto ele olhava fixamente para o ecrã do seu computador. A cidade lá embaixo estava desfocada em cinzento e, pela primeira vez, o trabalho não o conseguia distrair. Os seus pensamentos estavam emaranhados em memórias, aquelas que ele tinha afastado durante demasiado tempo. Já tinham passado quase 2 meses desde que o tribunal reconheceu os seus direitos parentais e tudo tinha mudado. As meninas chamavam-lhe pai, agora sem hesitação. Desenhavam quadros dele e corriam para os seus braços quando ele chegava. Mas ainda pairava algo entre ele e Leonor, algo não resolvido, e roía-o mais silenciosamente do que a culpa, mas mais fundo do que o arrependimento. Mais tarde, naquela semana, Leonor apareceu inesperadamente no seu escritório. Parecia cansada, mas não chateada. Entrou com uma pasta na mão e uma expressão estranha no rosto, em parte hesitação, em parte resolução. Vasco levantou-se no momento em que a viu, o coração a subir-lhe à garganta. Ela não se sentou, simplesmente pousou a pasta na secretária e empurrou-a para ele. Encontrei isto quando estava a rever algumas coisas antigas, disse ela calmamente. É da noite em que me acusaste. Ele hesitou, depois abriu lentamente a pasta. Lá dentro estavam cópias de memos internos da empresa, registros assinados e uma cadeia de e-mails impressa que detalhava um erro técnico envolvendo um funcionário diferente. Os seus olhos percorreram os documentos e a verdade atingiu-o como um soco no estômago. Leonor não tinha tirado nada. Os fundos em falta tinham sido parte de uma falha de comunicação e um erro administrativo que outra pessoa tinha encoberto para proteger o seu emprego. A prova estava ali, clara e condenatória, não contra ela,
mas contra o sistema em que ele tinha confiado mais do que na mulher que amava. A sua respiração ficou presa na garganta enquanto ele olhava para ela. Por que não me mostraste isto antes? Ela cruzou os braços, mas não defensivamente. A sua voz estava calma, uniforme. Porque tu não perguntaste, porque tu não ouviste. E se eu te tivesse entregue estes papéis naquela noite, teria mudado alguma coisa? Vasco abriu a boca, depois fechou-a novamente. A verdade pairava entre eles, demasiado amarga para desculpas. Eu guardei-os, continuou ela, não para provar que estavas errado, mas porque parte de mim sempre esperou que tu o percebesses por conta própria. Ele sentou-se lentamente, o peso do que tinha feito, a instalar-se mais profundamente do que antes. Isto não era apenas sobre custódia ou direitos, ou até mesmo os anos perdidos. Era sobre confiança, o tipo que não se pode reconstruir com ordens judiciais ou visitas agendadas. Era sobre o momento em que ele tinha escolhido o medo em vez da fé em alguém que ele alegou amar. Eu estava assustado, disse ele finalmente. Assustado de estar errado, de ser usado. Deixei esse medo destruir tudo. Leonor olhou para ele e, pela primeira vez em muito tempo, ele viu a dor por trás da sua força. Não amargura, não ressentimento, apenas um cansaço silencioso. Tive de construir uma vida do nada, disse ela, enquanto carregava 2 bebés, sozinha. Sabes o que isso parecia? Ser acusada de algo imperdoável e não ter ninguém que acreditasse em ti. Eu não consigo consertar isso, disse ele a voz baixa. Mas juro-te, nunca mais duvidarei de ti. Ela acenou uma vez lentamente. Depois, após um momento, virou-se para sair. Antes de chegar à porta, ela parou. As meninas estão a observar-nos, disse ela suavemente. Se queremos que elas saibam o que é o amor, temos de lhes mostrar. Mesmo que ainda estejamos a descobrir isso. Então ela foi-se embora, deixando a porta a balançar suavemente atrás de si. Vasco ali ficou por muito tempo, a olhar para a pasta que tinha o poder de mudar tudo, se ele se tivesse importado de a ler 4 anos antes. Mas naquele momento, ele entendeu algo que não tinha percebido antes. Redenção não era apenas sobre estar presente, era sobre assumir a responsabilidade, não pelo resultado, mas pela ferida. Naquela noite, ele não trouxe um presente para as meninas, trouxe uma carta, manuscrita, para Leonor, não para pedir desculpa novamente, mas para contar toda a verdade sobre o seu medo, sobre o seu fracasso e sobre como ele estava pronto, não apenas para ser pai, mas para se tornar alguém digno da vida que quase perdeu. O verão chegou suavemente e com ele veio um ritmo que nem Vasco nem Leonor esperavam voltar a sentir. As meninas agora procuravam Vasco tão naturalmente quanto procuravam Leonor, os seus dias cheios de jogos e perguntas e pequenos rituais que faziam a presença dele parecer permanente. Ele tinha alugado uma pequena vivenda a apenas 10 minutos da casa delas, não porque precisasse, mas porque queria que as meninas sentissem que ele estava perto. Perto o suficiente para aparecer para a hora da história, para ir buscá-las à pré-escola, para os dias em que uma delas acordava com febre e só precisava de ser abraçada. Vasco, outrora um homem conhecido apenas por escritórios em arranha-céus e controlo de reuniões, agora passava tardes inteiras a montar casas de bonecas, a assar biscoitos mal cozidos e a cantar canções de embalar terrivelmente desafinadas. Leonor, cautelosa por natureza e hábito agora, não resistiu ao seu envolvimento, mas também não cedeu demasiado depressa.
Ela observava-o com uma atenção silenciosa, acompanhando a sua consistência, a sua paciência, a forma como ele respondia às suas filhas quando as coisas estavam desorganizadas, ou barulhentas, ou simplesmente humanas. Ela notou como ele nunca mais pegava no telemóvel quando estava com elas, como se sentava em minúsculas cadeiras de plástico e ouvia as suas histórias sem nexo, como se fossem as palavras mais importantes alguma vez ditas. Ele não estava a fingir ser pai, estava a tornar-se um. Às vezes, Leonor ficava para o jantar. A princípio, era prático, timing, logística, conveniência. Depois, o momento esticava-se um pouco mais. Ela ajudava a limpar, partilhavam café, falavam cautelosamente sobre as meninas, sobre os seus dias e, eventualmente, em silêncio, sobre o passado. Ele não se defendia, ela não o acusava. Apenas deixaram o ar entre eles assentar com a verdade que nenhum dos dois tinha dito em voz alta durante anos. Uma noite, depois de as meninas terem adormecido nas suas camas gêmeas a condizer, Leonor demorou-se à porta. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido da luz noturna e o som suave da respiração delas. Vasco estava ao lado dela, braços cruzados, a sua expressão suave de espanto. Ela diz que sonha com castelos agora, sussurrou Leonor, a acenar para a Graça. Castelos grandes, com janelas que tocam o céu. Eu costumava pensar que tudo o que ela ia querer de mim eram respostas, murmurou Vasco. Mas são histórias. Elas querem histórias. Leonor virou-se para ele, o seu rosto ilegível. Elas querem-te, mas também querem segurança, consistência. Tu estares aqui não apenas agora, mas sempre. Eu estarei, disse ele, custe o que custar. Ela acenou lentamente e, por um momento, o espaço entre eles pareceu menos um limite e mais um começo. Mais tarde naquela semana, Graça subiu para o seu colo e perguntou por que é que ele não vivia na mesma casa que elas. A sua voz era curiosa, não triste, mas a pergunta atingiu-o profundamente. Ele não respondeu de imediato. Então Leonor, sentada do outro lado da sala a dobrar a roupa, levantou os olhos e respondeu gentilmente. Às vezes os adultos precisam de tempo para entender onde é o seu verdadeiro lar. Graça aceitou a resposta, enroscando-se mais no abraço de Vasco, já a caminhar para o sono. Naquela noite, Vasco ficou um pouco mais. Depois de Leonor aninhar as meninas, sentaram-se nos degraus das traseiras em silêncio, a lua a subir por trás de nuvens finas. Eu costumava pensar que amor significava fazer grandes promessas, disse ele, mas talvez seja apenas aparecer, silenciosamente, todos os dias. Leonor olhou para ele. Estás a aprender. Estou a tentar, disse ele. Estás a conseguir, respondeu ela. Ela não disse mais, mas, quando se levantou para sair, não se afastou com a mesma rigidez reservada de antes. Em vez disso, parou, olhou para trás uma vez e sorriu, não educadamente, não cautelosamente, mas calorosamente. E ficou com ele a noite toda, aquele pequeno e inesperado sorriso, como uma porta a ranger e a abrir-se, depois de anos fechada. A manhã do 4º aniversário das meninas chegou com luz dourada a entrar pelas janelas e o som de pequenos pés a bater no chão de madeira. A casa já estava cheia de balões, fitas e o cheiro açucarado de bolo de baunilha que Vasco tinha feito, imperfeitamente, mas com orgulho, na noite anterior. Ele nunca tinha decorado uma festa na sua vida, mas agora estava a atar fitas em cadeiras e a encher balões até as suas mãos doerem, tudo porque as suas filhas tinham pedido o aniversário mais bonito de sempre.
Leonor chegou cedo a carregar um saco cheio de coroas de papel feitas à mão e uma caixa de morangos frescos, os seus olhos a iluminarem-se no momento em que viu o que Vasco tinha feito à sala de estar. Não era polido ou Pinterest perfeito, mas era brilhante, alegre, cheio de carinho e real. As meninas vieram a correr nos seus vestidos de aniversário, a rir enquanto rodopiavam e exigiam que todos olhassem para os brilhos. Ambas abraçaram Vasco primeiro, depois correram para Leonor, regando-a com beijos e puxando-a para ajudar a colocar as suas coroas. Pela primeira vez em 4 anos, parecia uma celebração familiar. Não um arranjo. Não um compromisso. Uma alegria real e partilhada. Os convidados chegaram em ondas, vizinhos, amigos da pré-escola, primos de Leonor e até um dos amigos mais antigos de Vasco da faculdade, que tinha voado depois de ouvir que algo grande estava a acontecer na sua vida. O quintal foi transformado num parque de brincar com serpentinas coloridas, pintura de rosto, pequenas mesas e uma máquina de bolhas que funcionava quase sem parar. As meninas saltitavam entre os pais, puxando-os para jogos, distribuindo autocolantes e anunciando orgulhosamente a quem quisesse ouvir: "Este é o meu pai, e esta é a minha mãe." Vasco notou a forma como Leonor ria mais livremente agora, a forma como seus olhos se demoravam nele por mais tempo do que antes, sem se apertarem, como ela já não estremecia com a proximidade ou os momentos de silêncio. Após os jogos e o bolo e o coro de parabéns, as crianças reuniram-se num círculo num cobertor de piquenique, e Graça subitamente levantou-se, segurando um pedaço de papel dobrado. Ela sussurrou algo ao ouvido da irmã, que acenou solenemente. "Fizemos um desejo", anunciou Graça lhe agarrando o papel com as 2 mãos. "É para a mamãe e para o papá." Céu colocou-se ao lado dela e acrescentou: "É muito importante." Vasco e Leonor trocaram um olhar, mas não disseram nada. Esperaram. Graça abriu cuidadosamente o papel e, com a seriedade que só uma criança de 4 anos consegue reunir, leu em voz alta: "Nós desejamos que a mamãe e o papá vivam juntos na mesma casa para não termos de dizer adeus nunca mais." O jardim ficou em silêncio por um momento. Alguns pais riram suavemente, comovidos, enquanto outros desviavam o olhar para dar espaço a algo tão pessoal e cru. O coração de Vasco apertou. Ele olhou para Leonor, que estava a piscar rapidamente, a tentar não chorar. Mais tarde, depois de a festa ter terminado e os últimos convidados terem ido embora, Vasco e Leonor sentaram-se à mesa da cozinha, a casa novamente silenciosa. As meninas tinham adormecido lado a lado num forte improvisado, construído com almofadas de sofá e cobertores. Vasco segurava o papel do desejo na mão, suavizando-o com o polegar. "Eu não lhes pedi para escreverem isso", disse ele gentilmente. "Eu sei", respondeu Leonor. "É o que elas querem." "E tu?", perguntou ele, não olhando para ela. Ela tomou um longo fôlego, os seus dedos a traçarem a borda da sua caneca de café. "Nunca pensei que voltássemos do que aconteceu, mas a observar-te com elas, a observar-te, a tornares-te neste homem, acho que talvez não tenhamos perdido tudo. Talvez tenhamos apenas pausado." Ele olhou para ela. Não havia medo no seu rosto, nenhuma distância, apenas clareza e algo suave, como uma aceitação silenciosa. "Não estou a pedir tudo", disse ele. "Não hoje, apenas uma oportunidade para construir o que elas veem em nós." Leonor levantou-se e caminhou até a sala de estar, onde as meninas estavam enroladas nos cobertores, as mãos ainda apertadas mesmo durante o sono.
chamou suavemente por cima do ombro. Então, talvez seja a hora de pararmos de viver em duas casas. Vasco não se mexeu de imediato, apenas a observou, o seu coração a bater não com pânico, mas com algo mais suave, certeza. Ele levantou-se, caminhou para se colocar ao lado dela e juntos olharam para suas filhas, para as duas pequenas pessoas que os tinham puxado de volta do limite e, sem saber, lhes tinham ensinado a tentar novamente. Não houve um grande discurso, nem um beijo, nenhum momento cinematográfico. Apenas duas pessoas, paradas perto, finalmente prontas para partilhar o peso do passado e a promessa do que ainda poderia ser. Era silencioso e era suficiente. O final significativo. O final desta história é poderoso na sua tranquilidade. Não depende de reviravoltas dramáticas ou de uma reconciliação perfeita, mas conquista o seu peso através do crescimento emocional, da humildade e da escolha de reconstruir o que foi quebrado. A transformação de Vasco não é repentina, é lenta, real e profundamente humana. Ele não reconquista Leonor com dinheiro ou pedidos de desculpas, mas com presença, consistência e a vontade de assumir o seu passado sem o defender. A decisão de Leonor de o deixar entrar novamente é igualmente corajosa, não por fraqueza, mas por força, escolhendo perdoar não porque esqueceu, mas porque viu quem ele havia se tornado. O que torna o final satisfatório é que ele não oferece fantasia, oferece esperança. Mostra que as pessoas podem mudar, que o amor pode sobreviver mesmo à traição e que, por vezes, as segundas oportunidades mais inesperadas são aquelas que mais temos medo de desejar. As meninas gêmeas, sem saber, tornam-se o coração da história, não apenas por representarem uma verdade oculta, mas porque lembram a ambos os adultos o que significa amar sem condições e acreditar na possibilidade de cura. É um triunfo silencioso, e esses, creio eu, são os mais duradouros